Bom, então vamos começar. Deixa eu abrir uma planilha aqui. Vamos começar por uma planilha de Excel, legal? A ideia inicial de fazer isso é para vocês terem um controle dos trades de vocês, para estudar eles posteriormente. Porque acho que é meio questão de escola isso. Quando a gente só lê alguma coisa, a gente não fixa igual a gente escrevendo ou reforçando o que a gente fez. Lembra que na época de escola a gente tinha que escrever bastante, copiar as coisas e tudo mais. Eu sou adepto dessa teoria, eu acho que isso aí reforça na gente a ideia do que a gente fez, deixou de fazer, se fez corretamente, se não fez. Por isso eu tenho uma planilha que me acompanha desde que eu comecei nos trades. Legal? Mas como ela tem algumas fórmulas e eu acho que isso aí é muito peculiar de cada um, eu acho bacana estar fazendo lá junto com vocês, uma nova do zero, para vocês estarem acompanhando e fazer as alterações que vocês acharem necessárias, tá legal? Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, que a gente precisa do dia, a operação que vai ser feita, se é compra, se é venda. Vamos abreviar isso aqui por OP, ok? O, o horário de entrada, vamos pôr como time in. O preço, essa aqui que eu vou fazer com vocês, eu vou disponibilizar depois para vocês fazerem um download, ok? Então vocês não precisam, se vocês quiserem só acompanhar e depois cada um baixa a sua e altera como achar interessante. Legal? Beleza. Então vamos lá. Entrada, como a gente trabalha com índice, a gente tem a RP, tem, deixa eu pegar um, que é do índice que eu uso um pouco diferente, como entrada, RP, stop, se pegar o nosso stop, nosso alvo, ok, e o timeout, que é a hora que sai da operação. Eu gosto de colocar essas informações porque elas me ajudam depois na análise, tá? Do ativo, quanto tempo fiquei na operação, quanto tempo que durou, etc. Depois, o que eu tenho? Os pontos. Se for positivo, vão ser pontos positivos. Se for negativo, pontos negativos. O resumo, resultado da operação, se for loss, se for gain. Eu gosto de um campo de observações, que é onde eu escrevo muito. E o time da operação. Legal? Esse é mais ou menos o cabeçalho que eu uso na planilha. Vou destacar ele aqui. Eu vou pegar algumas informações para ir colocando, para ir fazendo as fórmulas com um exemplo, ok? Vamos pegar o dia de hoje. Vamos colocar a operação de venda do chá das 5, por exemplo. Não lembro mais ou menos que hora que ela entrou, acho que foi 16h48. A entrada foi no 980. 85, 900. Bom, eu tô chutando aqui os valores, tá, gente? Que depois a gente vai alinhando certinho. O, o stop, a gente pode deixar uma fórmula para ele preencher automático e depois a gente ajusta conforme foi o ponto na operação. Você sabe que ele sempre fica atrás da vela de ignição, ok? Então o que a gente pode usar de fórmula aqui? Para colocar uma fórmula condicional na RP, por exemplo. Se essa célula tiver um valor igual a V, por exemplo, que é de venda, ela pode retornar para a gente o nosso. Peraí que eu troquei teclado. Tô achando os. Então, Fernando Guarujá, tudo Fala bem, aí, cara? Fernando, beleza, velho? Beleza, e você? Joia.
Então, se aqui for venda, a nossa RP vai ser 50 pontos para baixo. Então ela vai retornar para a gente esse campo menos 50. Se não for venda, vai ser compra, vai retornar para a gente esse campo mais 50. Espera aí que aqui é apóstrofo duplo. Pronto. Ó, o nosso RP já vai estar automático. A partir do campo que a gente preencheu operação e ponto de entrada, o RP já vai vir de forma automática. O mesmo a gente pode fazer com o stop, tá? A gente pode copiar essa fórmula daqui, joga para cá, só muda os valores. A gente pode iniciar com um stop aí de 100 pontos, só que ele vai ser no sentido contrário. Então, em vez de menos, ele vai ser mais. Ok? Então, a gente põe assim, ó. Então, vamos lá. Vou fazer o contrário. Imaginava, né? Vou trocar aqui. Não, ele pegou. Não é o E2, é o D2. Só trocar aqui. Então vamos lá. Se a gente entrar numa operação de venda, a entrada no 85.980, o RP já vai ficar aqui, o stop vai ficar aqui. Aí o alvo a gente vai determinar conforme nosso andamento ou quando a gente sair da operação. E aqui vamos colocar, por exemplo, que ela foi até o 85.500. Isso aqui vocês vão preenchendo depois, tá? Só a questão de RP que não precisa preencher, que vai ser de forma automática. Só a entrada e a saída. Legal? E a hora que saiu da operação, por exemplo, saiu 17h20. Esses campos que são com time, a gente precisa mudar a configuração da célula, tá? É só selecionar eles, formatar células, e a gente vai vir aqui em hora. Porque senão depois ele não fecha a conta aqui na hora que a gente fizer o time. Todo mundo está conseguindo ver minha tela legal? Eu tô. Então bacana. E aqui no time a gente sempre vai subtrair um valor do outro, para ele já dar o tempo que foi, é uma operação de 32 minutos. Os pontos. Vamos fazer uma fórmula aqui para os pontos. Do mesmo jeito que a gente usa o sentido da operação aqui, entre venda ou compra, é muito importante a gente deixar sempre, começar a preencher daqui, porque é isso aqui que vai determinar o start para as outras fórmulas, tá? Que a gente vai estar usando, para não ter que perder tempo preenchendo todas as linhas também, ou caso alguém queira preencher, é do critério de cada um. Eu prefiro já deixar o mais automatizado possível, para já facilitar a minha vida. Então vamos lá. Vamos fazer uma outra fórmula aqui. Só que agora, em vez de a gente somar pontos, a gente vai usar ela para fazer cálculos para a gente. A mesma fórmula condicionante C. A gente pode pôr lá, se for compra vai fazer um cálculo, se for venda vai fazer outro, só que agora a gente vai subtrair um valor do outro. Eu acho que em vez de alvo aqui a gente poderia deixar como saída. Que nem sempre pode ir nosso alvo, pode pegar nosso stop, né? Para fazer o cálculo dos pontos. Então o que a gente vai fazer aqui nessa fórmula? Vou deixar ela condicionado como venda, que é o que a gente já vem fazendo aqui. Numa venda, qual que é o lógico para a gente obter um gain? Que a gente subtraia do valor maior, aonde a gente vendeu o valor da compra. Então a gente vai fazer esse valor menos a nossa saída. Ok? Se for uma compra, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que sair com um preço mais alto do que o nosso preço de entrada. Logicamente, se fosse. Variar, eu fiz errado. Espera aí que ele está somando o stop aqui. Ah, não é o F2. É o B. Depois dessas fórmulas, gente, é só copiar para baixo, tá? Para baixo ele vai certinho. Bom, então vamos lá. O que a gente teve aqui? Depois eu vou formatar a planilha para ficar mais claro para a gente estar vendo, tá? Dia de hoje, Beleza. uma venda, às 16h48. Vamos alinhar isso tudo centralizado, fica mais fácil.
85.980, o RP fica no 930, o stop põe 100 pontos acima, mas daí vocês acabam regulando. E a saída da operação, nesse caso daria 480 pontos. Ah, se tivesse saído, voltou para trás, saiu no stop, sairia no 86.080, seria o ponto de saída, daria 100 pontos negativo, ok? Entenderam? Então ela já vai calcular os pontos automaticamente aqui. Tá? O resultado, se foi gain ou se foi loss, a gente pode usar uma fórmula condicionante também. Se esse carinha aqui for maior que zero, a gente recebe gain. Se menor, loss. Aqui entrou zero. Então, se essa operação aqui ficar positiva, aqui a gente vai receber um gain. Se ficar negativa, aqui vai vir um loss. Que depois a gente pode pegar essa primeira linha aqui e usar filtros. Coloca um filtro, aí você, eu quero ver todas as operações que eu tive gain. Aí aqui vão estar todas as de gain. Eu vou estar copiando essa primeira linha e plotando mais para baixo para a gente simular algumas outras operações para vocês entenderem melhor. Ok? Vocês querem me falando números aí para ir preenchendo aqui? Alguém? Não entendeu? Se vocês quiserem me falar alguns números para facilitar o preenchimento aqui? Algum número você fala o quê? É, só para a gente ir colocando aqui. Tipo, você tá falando da saída do gain? É, só operações que fizeram de forma aleatória. Só para eu colocar aqui para vocês verem o funcionamento da planilha. Entendi, tipo assim, Ó, entrou vamos lá, no... fala um horário. Fala um horário. Às 17. 17 horas. Um preço. 85, 120. Essa operação é de compra ou de venda? Compra. Saída dela. Que preço saiu? 400. 400. 85.400? Isso. Que horário que saiu? Coloca as 25. 17h25? 17. Então, tá Pode ser. vendo? Ó? Essa operação deu 280 pontos gain, durou 25 minutos. Ah, entendeu. Bacana. Pra Fala uma calcular outra. já. Compra ou venda? Pode ser venda agora. Venda. Horário de entrada? Pode ser às 4h40. Preço de entrada? Ficar 85.500. Stop? É 85.100, mas é isso aí vocês ajustam depois. Preço de saída? 1 milhar. 86 mil? Isso, Ou, 86. se for 86 é loss. Ou Não, tô 85? viajando. 85? É isso mesmo. Não, vamos por uma de loss só pra gente ter uma ideia. Beleza. Nunca vai ter um loss de 500 pontos, né? Mas vamos lá. Time out de saída da operação? Entendeu? Pode ser às 17h10. 17h10. Então vamos lá. A operação durou 30 minutos e deu loss. Aqui no observações, vou colocar alguns exemplos que eu coloco. Tipo, testou, fundo, 100, volume, ou sei lá, parou no ponto do Rafa, testou suporte, testou resistência e assim vai. Conforme vocês vão Entendi. preenchendo aqui a planilha com os trades que vocês vão fazer,
que vai acontecer? Vocês podem vir, eu quero saber quanto que eu tive de gain só. Você desmarca aqui, ó, só aparece os seus gains. Quanto que eu tive de loss? Desmarca aqui, só aparece os seus loss. Eu quero as operações que duraram menos que 40 minutos. Então você tira aqui o que for acima de 40 minutos, só vai aparecer as operações que durou 40 menos de 40. Eu só quero as que duraram mais que 40. Você tira as que foi menos que 40, só vai aparecer as outras, entenderam? Isso é Beleza. bacana para você ir brincando com os números. Eu quero só as operações que eu ganhei mais que 300 pontos. Aí você desmarca o restante, fica só as que tem mais de 300 pontos. Isso é só hipotético, tá, gente? Aí vocês vão alimentando e colocando. E aqui vocês podem fazer diariamente, seguindo de fora a fora, tá? Aqui do lado a gente pode fazer um para fazer um total de pontos, por exemplo. Deixa eu jogar ela aqui em cima, porque se usar o filtro ela vai acabar sumindo. Pode uma fórmula aqui de soma. Pega aí até onde vocês quiserem. Ela já vai fazer a soma automática. Nesses trades que a gente simulou, teria 180 pontos positivos. Entenderam? Beleza. Legal? Bom, isso aqui pode estar formatando depois também. Por exemplo, aqui, eu quero um olhar mais visual. A gente pode fazer uma formatação condicional aqui. Onde que está condicional nesse? Aqui, formatação condicional. Escalas de cor. Toda vez que o valor for mais baixo do que escala de cor. Aqui. Todas as vezes que deixa eu só descartar a primeira do ponto aqui. Toda vez que for maior que zero, a gente preenche de verde. E toda vez que for menor que zero, a gente preenche de vermelho. Maior que zero. Verde. Então assim, pelo cálculo que ela for fazendo, ó, por exemplo, vamos pegar essa aqui, a saída foi no 85.500. Se a gente tivesse saído no 86, ela teria virado loss, vai ficar vermelho, fica mais visual para quem está enxergando saber qual que foi a que deu loss e qual que deu gain, além de ter o nome na frente também. Legal? E o que Bacana. vocês podem fazer depois? Vou ampliar a planilha. É só se pegar qualquer linha e jogar para baixo. Entendeu? Vai jogando para baixo, ó. E aí vocês vão substituindo os valores pelo que vai ser interessante para vocês. Lembrando que RP e stop não precisa preencher, ele está automático. E o resto também está com fórmula. É só preencher os horários e aí ele vai preenchendo. Bom, é assim a planilha que eu uso básica, tá? Isso para operações. Deixa eu só renomear ela aqui, ó. Operações. Fora ela, que eu tenho uma outra que faz o resumo do dia para mim. E uma outra com médias. A resumo e médias dá para jogar uma dentro da outra. O que eu tenho aqui na do resumo? Eu boto data. Número de contratos. Só que é importante para quem vai aumentar a mão, tá? Para ter um controle. Todo mundo queria uma planilha aí para fazer um controle de aumento de mão. Vamos usar essa aqui, ó.
Um acumulado bruto. Financeiro. E um acumulado de pontos. Vamos pegar o dia de hoje, por exemplo. 01/2/2018. Vamos imaginar que hoje, vamos começar do básico. O mínimo para a gente operar a estratégia do Rafa são 2 contratos, pela questão de realização parcial e depois continuação do trade. Então vamos lá, que a gente tenha operado 2 contratos e tenhamos feito, a gente simulou aqui 4 trades, certo? A gente fez 4 trades. Quantos pontos a gente teria fechado o dia? É nessa simulação que eu alterei. Vamos simular uma pontuação positiva aqui. Então aqui a gente fez uma venda. Vou colocar que a gente saiu 85.400. Vamos lá que a gente fechou o dia com 280 pontos. Lembrando que tudo isso é hipotético, tá, gente? Depois, quando vocês baixarem as planilhas, vocês vão substituir esses valores aqui pelos trades reais de vocês, tá? Pra vocês terem o controle aí. A gente tenha feito aqui nesse dia 280 pontos com 2 contratos. Então a gente pode fazer uma fórmula aqui para fazer a conta pra gente também. A gente vai pegar o número de contratos. Cada contrato do mini índice vale quanto? 40? Não. Quanto dá Tá de falando financeiro? Por ponto, por ponto. um real, né? Não, 20 centavos. Cada Ué? contrato. 5 contratos é R$1. No mini índice, cada ponto Ah, que ele não. anda Não. por Tá contrato é 20 certo. centavos. Legal? Então a gente vai pegar o número de contrato, multiplicar por 20 e fazer vezes a quantidade de pontos que a gente fez no dia. Ok? Então hoje a gente teria feito R$112 de financeiro. Legal? Estão acompanhando? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam aí, galera. Então aqui no acumulado financeiro a gente pode fazer uma soma, que ele vai descontar daí os dias negativos que a gente teve, ok? E aqui a gente pode usar o mesmo cálculo para os pontos, tá? Então nesse campo aqui também que a gente vai fazer o preenchimento, é só copiar da planilha anterior, tá? Ou pode colocar uma fórmula para soma também, de autossoma, mas aí se a gente colocar uma planilha toda, teria que criar uma planilha por dia. Aí você pode dividir pela soma só dentro dos dias, tá? Um exemplo. Ah, eu quero fazer isso aqui, fazer automático. O que a gente faz? Você vai escrever mais soma, abre um parênteses, vem nas operações do dia anterior, pega o campo aqui que estão os pontos e arrasta da primeira à última operação dentro do dia. Só dá Enter. Ele vai fazer automático isso aqui daí. Entenderam? Legal? Com relação ao que vocês falaram do aumento de contrato. Como eu falei, eu tenho uma estratégia que eu uso, é demorada, mas é consistente. Legal? Então, se aqui a gente está com 2 contratos, o próximo passo são 3 contratos. E 4, tá? Vamos ver se ele já vai preencher automático. Vai. Vamos fazer até 10, tá? Pra gente ter uma ideia. Eu não gosto do sistema de alavancagem que muita corretora usa. Que com 40, 50 reais você tem a opção de aumentar o contrato. Porque isso aí pode fazer você devolver todos os ganhos que você já teve. Tá? Então, o que eu
prefiro. No mínimo, são R$ 500 a mais de financeiro para mim poder aumentar a mão. Legal? Se a gente está trabalhando com 2 contratos para fazer R$ 500, quantos pontos a gente precisa? Vamos, galera. Alguém manda aí no chat. Preciso de 500 de financeiro. 2 contratos. Quantos pontos eu preciso? Uns 1.000, não é? 450 cada ou 500? É 500, né? Não, vamos fazer a conta. É. R$ 500. Cada Sim. ponto, com 2 Ah, tá. contratos, eu ganho Verdade. 40 centavos. É isso aí, Matheus. 1.250. Então vamos lá. Então eu vou precisar aqui de 1.250 pontos. Beleza? Que eu posso colocar como alvo, pontos-alvo. E aí para frente eu posso colocar faltantes para atingir esse alvo. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descontar desses pontos os pontos que eu já tenho. No acumulado, aqui eu tenho 280. Então para mim, para 3 contratos, vão faltar quanto? 970 pontos. Certo? O que eu posso colocar aqui também, ó, dias decorridos da operação. Dias que já foram. Aí eu boto uma fórmula para fazer o cálculo de hoje. Ele vai me retornar o valor do dia de hoje. E aqui, ou eu altero para sempre pegar o último valor, ou eu posso usar uma fórmula de auto-preenchimento para pegar o valor anterior. Joga essa data até lá embaixo e aí vocês vão trocando a data conforme vocês vão preenchendo, tá? Daqui vai dar zero porque ele vai pegar o dia de hoje menos a data que eu estou usando, que no caso vai ser o dia de hoje mesmo, vai estar zero. Mas se por exemplo aqui fosse dia 10/2, já teria que correram-se 9 dias. Legal? Isso aí depois vocês acabam alterando como vocês acham bacana. Aí de novo, para mim ir para 4 contratos, quantos pontos eu preciso? Vocês estão muito quietos, gente. Ninguém? Vamos pegar o valor de cima e multiplicar por 2 para aumentar. Posso pegar... Até fica mais fácil para não ter que alterar tanto. É isso aí. Para 5 contratos. Vou seguir a mesma lógica até os 5, tá? A partir do sexto contrato em diante, aí eu acho que já é bacana a gente jogar para mais, tá? Para a gente ter uma consistência e ir mais lentamente. Lembrando que todos esses valores aqui são em pontos, tá? Não em financeiro. Então aqui a gente já vai estar com 5 contratos. Então acho que era interessante a gente partir aqui para os 6 a cada R$ 1.000, certo? Então se a gente vai estar com 5 contratos, cada ponto vai ser R$ 1. Então para a gente aumentar para 6, a gente vai precisar de mais 1.000 pontos. Mais 1.000 pontos referente à mão anterior, ok? Então aqui para a gente aumentar, a gente vai ter que ter um saldo aqui de pontos acumulados maior que 4.750 pontos. Entenderam? Daí aqui recebe esse valor. Aí hoje, por exemplo, quantos pontos vão faltar para mim chegar nisso aqui? 4.470 pontos. É ponto? É ponto. Só que até se chegar você vai estar consistente. E qual que é a questão que a gente estava falando de perdas? Tive um dia negativo. Aqui não está 280, por exemplo. Teve um outro dia aqui que eu fiquei com menos
400 pontos. Ah, voltou para trás. Você vê aonde que seus pontos estão e vê se eles dão direito a você continuar operando naquela faixa de contrato ou se você vai ter que reduzir para a faixa de contrato anterior. Entenderam? Vamos simular aqui, por exemplo, que já tinha ganhado 2.000 pontos. Ah, legal, você já passou a fase dos 3. Então você já está operando com 3 aqui. Mas ainda falta 220 pontos para você chegar na fase dos 4. Aí você teve um dia ruim. Você foi lá e perdeu menos 1.500 pontos. O que aconteceu? Você saiu da faixa dos 3. Você voltou para a faixa dos 2 contratos. Vocês estão entendendo? Esses números são mais para abstratos assim, mas é só para vocês entenderem a lógica do gerenciamento do risco. Vocês não arriscarem devolver o que já ganharam, ok? Deixa eu apagar aqui só para não confundir. Então vamos lá. Seguindo a mesma lógica, de cada R$ 1.000 a gente está aumentando. Então a gente vai chegar nesses pontos aqui, ó. E aqui que a gente pode colocar uma questão de resumo das nossas médias. Quanto que é a média de ponto que a gente faz, a média de trades, números de trades. Ok? Vamos lá. Contratos. Vamos por trades. Pontos. Financeiro. Pontos por trade. E financeiro por trade. Número de contrato. Recebe o cálculo médio dos contratos que a gente vai pôr aqui nesse campo. No caso aqui, como a gente está operando só com 2, vão ser 2. Quando a gente aumentar para 3, aí ele vai fazendo o cálculo médio para pegar o valor, ok? Número de trades, mesma coisa. Aqui no caso, vou pôr para ele receber a soma de todos os trades que a gente vai ter feito dentro do período. Número de pontos, que ele já pode receber o número de pontos que a gente está usando aqui no acumulado. Vou pegar o total. Número de financeiro também é a mesma coisa que a gente já está usando aqui. Tá? Pontos por trade, aí que a gente vai fazer? A gente vai dividir o número de pontos que a gente teve no montante pelo número de trades que a gente fez. E o financeiro por trade é a mesma coisa. A gente vai dividir o total do financeiro que a gente obteve até então pelo número de trades que a gente fez. Então é só mudar esses valores aqui financeiros para ficar mais fácil de enxergar. Vai pegar o número de contratos, a média de número de contratos que a gente fez, número de trades, total de trades, ok? Número de pontos, total de pontos, financeiro, ele vai calcular sozinho essa coluna aqui. Toda vez que vocês forem preencher uma coluna, clica nela antes, vê se não tem fórmula, tá? Se tem fórmula não precisa preencher, tá? Que daí é só usar, ela vai se auto preencher, ou uma fórmula igual a essa, que é só bem simples, recebe soma e soma o período que vocês usaram, tá? Aqui vai preencher automático, aqui vai preencher automático, tá? Depois eu vou colocar a regra de formatação de cor para ficar mais fácil. Então o que vocês vão preencher? Na questão das operações, data, tipo da operação, horário de entrada, preço de entrada, RP stop não precisa, é questão só o stop que está trabalhando com 100 pontos, tá? Se for diferente disso é só vocês colocarem o número em cima. Ponto de saída e a hora de saída. Aí ela já vai determinar quantos pontos vocês ganharam. Legal, bem-vindo aí. Daí aqui ela vai determinar quantos pontos vocês já ganharam, se a operação foi gain ou foi loss, observações que vocês podem estar escrevendo. Eu acho bacana fazer isso aqui, galera, logo depois que sair do trade, porque tá fresco na cabeça, tá? Se vocês acabam deixando passar, vocês esquecem. Ah, tomei um loss, mas por que tomou? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, aí você põe, aqui ela vai calcular automaticamente o horário, porque daí fica fácil depois, ó. Ou final do dia, final da semana, pega o loss, separa só os loss. Ah, eu tomei loss por causa disso, 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 disso. Vocês vão começar a estudar isso aqui, vocês vão ver que a maioria das vezes é pelo mesmo motivo. É alguma coisa que vocês têm dentro da gente, que faz com que a gente não enxergue alguma coisa, que focando nesse ponto que a gente é mais deficiente, o nosso médio sobe muito.
Porque normalmente é um ponto mais abstrato que a gente tem que faz com que a gente acaba perdendo, tá? Era mais ou menos isso aí que vocês tinham em mente? Vamos dar um feedback aí. Vocês querem que coloque mais alguma coisa? Eu perdi porque cheguei em casa agora, então eu não sei tudo que tu falou aí. Tá, eu vou dar uma mostrada. Isso aqui foi a planilha que a gente fez para colocar os trades, tá? Depois vai estar no vídeo lá, você acompanha do início, vai estar explicando certinho. Além dessa daqui que acompanha os trades, tem um resumo de pontos, que é a evolução da mão, tá? Quantos pontos que é bacana tá tendo para passar para a próxima mão. Como a gente começou a partir de 2 contratos, quantos pontos faltam para passar para 3, quantos pontos faltam para passar para 4 contratos e assim vai indo. Legal. Entendeu? Então aqui a gente pega a data anterior que foi usado, o número de contratos que você operou, quantos trades você fez, quantos pontos você ganhou. Aqui ela vai calcular automaticamente o financeiro, tá? Aqui ele vai fazer um acumulado de pontos. Quando eu tiver mais que 1.250 pontos aqui, que é esses 970 que faltam, beleza. Estou habilitado a passar para o próximo nível e operar com 3 contratos. Quando eu tiver mais que 2.500 pontos aqui, estou habilitado a operar com 4 contratos. E assim vai indo até a gente chegar em 10. Precisa de 8.750 pontos. Tá? Entendi. Show de bola. E sempre é bruto, né? Tudo que ela mostra é bruto, né? Os pontos sim. Porque os pontos você vai pegar quantos pontos você fez no dia. Aí a questão financeira vai colocar aqui. Existe uma outra planilha para a gente fazer o cálculo de resultado líquido. Mas eu não vou misturar agora porque vai ficar muito extenso daí. Eu tenho uma outra também que eu uso para cálculos diários. A gente pode fazer em um outro momento, que aqui já foi mais de uns 40 minutos aí, eu acho, que a gente está conversando. Então, no caso, a cada 1.250, no caso, pontos, né? No caso, você aumenta o contrato. Até o quinto. Até o quinto, aí depois do quinto... 1.000 pontos. Porque daí você com 5... Porque, olha o raciocínio. Com 1.250 pontos e 2 contratos, você vai fazer quanto de financeiro? R$500. Certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Legal? Então aqui, mais 500, mais 500, mais 500. Parei no 5. Para mim passar do 5 para o 6, eu preciso de mais... Porque daí, qual que é a diferença aqui? 1.000 pontos, certo? De 3.750 para 4.750, não é 1.000 pontos? Não. 1.000 pontos com 5 contratos é quanto financeiro? R$1.000? Exato. Então daqui em diante, você só aumenta a mão a cada 1.000 a mais que você tiver aqui. E no caso aqui vai ser até mais. Porque se você foi para 6. 6 contratos, 1.000 pontos é quanto? Pra gente do 6 pro 7. Como é que é? Aqui a gente estava trabalhando com 5 contratos. 1.200, né? Exato. Você vai aumentar para 1.200. Porque daí o que acontece? Você entrou numa operação com 7 contratos. Você tomou um loss em pontuação que te regrediu a pontuação para trás, você diminui a quantidade de contrato. Entendeu, velho. Olha só. Porque aqui, você sempre... Deixa eu fazer essa configuração já para ficar claro para vocês. Vamos lá. Tá vermelho aqui, certo? Significa o quê? Você não tem pontos suficientes para operar 3 contratos. Que aqui você tem, teoricamente, 280 pontos só, suas operações. A gente tem 280 pontos. Não está habilitado a operar 3 contratos. Fui lá, fiz um trade, ganhei 1.500 pontos hoje. Ficou verde na frente dos 3 contratos. Legal, posso operar 3 contratos. Fui lá, fiz outro trade, ganhei mais 2.000 pontos. Legal, posso operar com 5 contratos já. Me liberou aqui, tá verde na frente. Depois eu vou mudar isso aqui para deixar a linha toda, tá? Fui lá, tomei um ferro aqui, perdi 600 pontos. Já não tá mais verde os 5, não posso mais operar 5 contratos, tem que voltar para 4. Entendeu? Fui lá, perdi mais 700 pontos. Lá, não posso operar nem com 4, tem que voltar para 3. Vocês entenderam? Entendeu. Entendi. Isso aí vai ajudar muito. Se a gente obedecer ela, vai ser excelente.
É isso aí. E o que precisa ser feito? É só preencher aqui as operações. Vamos fazer uma simulação aí, Livonei. Você que chegou agora só para você pegar. Vamos pegar um outro dia. Vamos fazer de conta que é amanhã. Vamos Eu fazer posso 3 fazer uma, trades. eu posso fazer uma sugestão? Pode? Pode parecer besteira, mas só para facilitar. Tu consegue pegar essa parte aí e deixar ela igualzinho o Profit na ordem, do jeito que tá lá? Posso As ver coisas como que que tá tá lá. lá. Vou dar uma olhada como que Tipo, tá no Profit e coloco. não, venda, aí, né, um do lado do outro, as pontuações de compra e venda, Então, pontos porque e assim, o valor. o que eu coloco é mais ou menos como que tá. É uma mistura de Profit, Trade e XP Pro, que é o que a maioria da galera usa, entendeu? Daí eu vim mudando, porque a turma não usa só Profit, a turma usa outras plataformas também. Então, não tá tipo, nenhuma plataforma tá no começo, na outra e aqui tá no fim. Não tá bem assim. Tipo, tá no meio, tá no começo, o que tá no começo tá no meio, não tá tão distante. É que aí, no caso, a parte de observação ficaria bem por último, aí teria espaço suficiente para escrever uma linha grande, se fosse o caso Não, mas também. aqui você pode ir escrevendo e aí depois você clica aqui em cima, por exemplo, vai, aqui, ó. Você vem aqui no meio, clica 2 vezes, prontinho. Ah, sim, entendi. Que é tranquilo. No mais É rápido sempre, da vida. é só clicar aqui, é planilha de Excel normal. Eu vou deixar ela destravada, vocês alteram o que vocês quiserem. Entenderam? Aham, beleza. Vamos lá, vamos fazer de conta que amanhã você vai fazer 3 trades. Fala pra mim, você vai comprar ou vender? Vou amanhã fazer venda. Vai fazer uma venda. Que horas? Vamos supor aí às 15 horas. 15 horas você entrou numa operação de venda. Que preço? 85.400. 85.400. Pelo setup, o seu RP vai ser no 85.350, certo? Por aí. Ele Uhum. já preenche aqui, ó, o RP ele preenche de forma automática. O stop ele sempre joga 100 pontos, mas aí você ajusta conforme aí o tick, a vela de ignição e etc. Dessa operação, você saiu aonde? Onde você encerrou ela? Que pontos? Pode ser em 84.825, por exemplo. 84.825. Ganhou, deu um gain de 575 pontos essa operação. Que hora você saiu dela? Coloca aí as 15h45. 15h45. Então, é uma operação que durou 45 minutos. Você fez um gain de 575 pontos. Legal. Vamos para uma próxima. Fala outra operação. Compra ou venda? Compra. Essa é uma operação de compra. Que hora você entrou nela? Às 9 da manhã. 9 redondo? Isso. Beleza. Que preço você comprou? O bola, 85. 85 redondo. RP 85.050. Stop 80. Tá errado o stop. Tinha que ser 85.100. Tinha que ser menos 100. Deixa eu ver a RP é o que venda. mesmo, cara? Parcial, Realização né? parcial. Realização Tá. parcial. Então o stop vai ficar em 84.900 a princípio e depois você ajusta. A que preço você saiu? Entrada franzona. Pode ser no 84. Fala uma operação de loss. 84. Compra, né? Então foi 84.900. Saiu no loss. Eu tomou um loss de 100 pontos. Que hora você saiu dela? Saí às 9h05, vai. 5 minutos. Parece. Beleza. Fala mais uma aí. Só pra gente. Compra de novo. Compra. Que horas? 9h45. 9h45. Preço. 84.500. 84.500. Aqui fica sendo a RP 84.550 e o stop a partir de 84.400. Saída da operação a que preço? 84.750. 84.750. E que hora você saiu da operação? 10 horas. Vou pôr um horário quebrado assim, que só para 10 e 11. 10 horas. Então, legal. O que a gente teve aqui? Mais 3 operações. Dia de amanhã. Aqui são os pontos, o que foi ganho e o que foi loss. A gente pode vir aqui em cima e filtrar de novo, ó. Só os loss. Aqui você vai ter só os loss aparecendo, o tempo das operações,
Os filtros ficam disponíveis para todas as opções aqui em cima, tá? Eu quero só as operações que eu fiz na parte da manhã. Só você desmarcar as que tem à tarde, ó, tipo, ou você vê o que é mais fácil, tira, ó, só as que foi de manhã. Ah, legal, ó, fiz tantas operações, uma deu loss, outra deu gain. Só de compra, só de venda. Exato. Você usa aqui conforme você achar melhor. Aí isso daqui que a gente joga pro resumo, tá? Então vamos lá, ó, dia de amanhã. Vamos por aqui. Já faz a conta pra gente. Número de contratos que a gente operou, continuamos operando 2 contratos. Números de trades que a gente fez, fizemos 3 trades. Ah, quantos pontos a gente ganhou? Bota uma fórmula simples aqui só para somar lá as operações. Então a gente vem e pega aqui, ó, lá, número de pontos, lá 725 pontos. Então daqui a gente já pode deixar automático, ele já vai fazer o cálculo. Ganhamos quanto? 725 pontos com 2 contratos e 3 trades, R$290. Entenderam? Então aqui ele já faz o acumulado financeiro que a gente tem nessa operação, 402, acumulado de pontos, 1005 pontos. Vamos só mudar um pouco os valores, tipo se ele tivesse habilitado a gente a já usar 3 contratos, só para vocês entenderem na prática como que é. Vamos, em vez da gente sair no... Aqui foi uma venda, vamos fazer de conta que a gente saiu no 84 e ganhamos 1.400 pontos, hipoteticamente. Aí aqui na conta, ó, ele já mudou, tá vendo? Então a gente já teria 1.830 pontos. A gente precisava de 1.250 para operar 3. Então a gente já pode operar 3 a partir do dia seguinte, tá? Nunca mudem a mão no mesmo dia. Sempre mudem a mão no dia seguinte. Legal? Beleza. Aí vamos fazer um dia... Eu vou copiar de cima aqui para ficar mais fácil, tá? Só para pegar os valores. Vamos lá, a gente fez uma compra, 84.500 e tomamos, não vai existir um loss desse, né, mas a gente tomou um loss aí de 1.500 pontos. Que a gente estaria operando com 3 contratos, um trade, menos 1.500 pontos que deu. O nosso financeiro iria para cucuia, né, porque a gente não ia tomar 1.500 pontos em um trade. Porque daí a redução, o bloqueio da nossa operação naquele número de contratos, por isso que é muito importante a gente ficar ligado o dia que a gente aumenta a mão. Porque se a gente aumenta a mão e a nossa gordura já se vai embora, a gente tem que dar um passo para trás. Entenderam? Gerenciamento de risco. Daí a gente voltaria a operar com 2 contratos, daí até o número de pontos superar o mínimo exigido para a gente ter o aumento de mão novamente. Eu vou estar formatando essa planilha depois, tá? Vou deixar só a primeira linha preenchida. Vocês vão... Oi? Só como modelo, pra gente não esquecer. Exato. Mas aí vocês substituem as informações pelos 3 de vocês. Depois é só copiar e colar para a linha inferior. Legal? O resto aqui o cálculo vai ser sendo feito de forma automática. Então é isso aí, galera. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que coloque mais alguma coisa? No caso, tu não vai colocar aqueles detalhes de descontos, nada não, né? Corretagem, emolumentos, isso aí tem que ter uma outra planilha. É outra, né? Mas é uma planilha mais simples, você só preenche uma vez por dia, numa linha só você põe todas as informações. Mas aí a gente faz uma outra aula depois explicando ela. Beleza. Beleza? Mais alguém? Tranquilo então, galera? Então é isso aí, essa é a planilha, eu vou terminar de formatar ela e vou estar disponibilizando no grupo para vocês baixarem depois, tá bom? Então é isso aí. Valeu. Um abraço para todos aí. Fique com Deus, uma boa noite. Até mais. Um abraço. Boa noite, valeu, falou. Valeu.